Olá, eu sou o Antônio Ivo, este é mais um vídeo do canal Chama a Torcida e no vídeo de hoje vamos falar um pouco do como foi essa segunda rodada do Campeonato Piauiense. De certa forma podemos dizer que todos os jogos foram bem acirrados e o melhor de tudo, todos tiveram gols. Vai ser justamente o que veremos agora, os lances mais importantes, os gols e o que podemos esperar dessa próxima rodada. Então fica aqui que vamos explicar um pouco mais como foi as partidas. Bom, começamos essa rodada justamente lá em Oeiras, com a partida entre Picos e 4 de Julho. Lembrando novamente, para quem não assistiu o vídeo anterior da primeira rodada, o Picos vai mandar os jogos agora não na própria cidade de Picos, mas sim em Oeiras, devido à má condição dos gramados de seu estádio. Ou seja, a partir de agora nos campeonatos ele deverá disputar com mando de campo no estádio Gerson Campos, uma vez em que, como foi dito, ele tem agora seu mando em casa em outra cidade, o que também de certa forma já influencia de forma bem ruim por base da falta de apoio da própria torcida local. Logo no início do jogo, o 4 de julho demonstrou ser bem mais ofensivo do que o próprio time da casa. Logo nos primeiros minutos, o 4 de julho chegou a chutar a bola na trave, o que reforçou ainda mais a sua tática de ir direto e querer marcar logo o primeiro gol. E, consequentemente, nos minutos finais do primeiro tempo, o 4 de julho acabou por abrir o placar com o primeiro gol de Luiz Eduardo, logo no finalzinho do primeiro tempo. Como pode ver na gravação seguinte, 4 de julho ainda teve a oportunidade de um pênalti, após o camisa 10 sofrer, mas a cobrança que seria realizada por Ed acabou sendo desperdiçada, onde a bola acabou caindo nas mãos do goleiro Diogo, que conseguiu manter o placar. Logo no segundo tempo, o Picos tentou manter a ofensiva, tentou retomar as rédeas do jogo, mas infelizmente não conseguiu furar a defesa do 4 de julho, levando assim o placar e mantendo-se de 1 a 0, onde o Picos mantém pela segunda vez a derrota em casa e cai justamente na lanterna do grupo A do Piauiense. No mesmo dia, justamente no sábado, ocorreu uma outra partida também no mesmo horário, no caso no Lindolfinho, em Teresina. A partida entre River e Altos. Em um placar elástico, o River conseguiu golear o Altos por 3 a 0, onde temos os seguintes lances que poderão ver dos gols que marcaram essa partida. A etapa do primeiro tempo foi bem movimentada. O River inclusive lançou bastante no campo de ataque e pressionou, justamente logo bem antes dos próprios 10 minutos do primeiro tempo. O jogador Felipe Pará, inclusive, chegou a marcar de cabeça após o cruzamento preciso do Crislan. O Altos também tentou dar resposta, mas o primeiro tempo foi bastante movimentado e conseguiu manter o placar assim no primeiro tempo, por 1 a 0. No segundo tempo, uma vez em que ambas as equipes estavam bastante exaustas com o jogo, que estava bastante fechado, foi por esse motivo justamente que o River conseguiu aproveitar. Em uma falha da própria defesa, novamente Felipe Pará conseguiu aproveitar a falha, onde driblou o goleiro e marcou o segundo gol da partida. Logo em seguida, com o jogo já prestes a finalizar, o último gol do confronto foi justamente com o jogador Ronald, do River também, que aproveita um cruzamento na pequena área e completa para as redes, sacramentando assim a vitória de 3 a 0, onde mais uma vez o placar consecutivo do River venceu 3 a 0 também na estreia contra o Picos, e também vence por 3 a 0 agora contra o Altos, se mantendo líder isolado no grupo A. E bom, esses foram os jogos de sábado, onde todas as duas partidas foram justamente para o grupo A. Retomando novamente, 4 de julho e Picos e River e Altos. Agora, no outro dia, justamente domingo, ocorreu a partida entre Oeirense e Parnaíba e Coriçaba e Fluminense, onde também veremos como foi esses confrontos. Tendo em vista que a casa do Oeirense é justamente o estádio Gerson Campos, também foi realizada no mesmo estádio em que ocorreu a partida entre Oeiras e 4 de julho, também foi a de Oeirense e Parnaíba. Desde o início dos primeiros 45 minutos, o Oeirense mostrou-se bastante ofensivo e pressionou bastante, a ponto de nos 4 minutos do primeiro tempo o Oeirense inclusive chutar uma bola e bater na trave, quase causando o risco do primeiro gol contra o Parnaíba. E, obviamente, o gol justamente veio aos 37 minutos do primeiro tempo, logo no finalzinho, em uma cobrança de escanteio de Andrei, a bola acaba por ser desviada de cabeça para o Elbert, o que finaliza, assim, o primeiro gol do Oeirense, e também no primeiro tempo.
onde já se encerra logo após. O segundo tempo, no entanto, foi o oposto, uma vez em que, com o placar e com o mando de jogo sendo do Oeirense, houve uma queda de rendimento, onde o Parnaíba mostrou-se mais ofensivo e tentando reduzir o placar, empatar e, se possível, virar, o que de fato não ocorreu. Mesmo com toda a pressão possível, o Oeirense provou-se defensivo, provou-se bastante forte e acabou também levando a vitória de casa, mais uma vez, e também se mantendo isolado na liderança, uma vez em que havia vencido o primeiro jogo contra o Coriçaba e agora contra o Parnaíba. E falando do Coriçaba, é justamente a última partida que ocorreu no Campeonato Piauiense, desse fim de semana, da segunda rodada, onde temos Coriçaba e Fluminense. A Águia de Floriano justamente mandou o jogo em casa, no estádio Tibério Nunes, contra o Fluminense, sendo ambos os dois times que não tiveram uma boa estreia no Campeonato Piauiense desse ano, sendo ambos derrotados. E dessa vez, cada qual vinha com a tentativa de vencer essa partida. No primeiro tempo, o Coriçaba chegou a lançar bons ataques, contudo o ritmo começou a se adequar com o Fluminense, que pouco a pouco veio a impor seu modo de jogo e finalizou o primeiro tempo com um placar de 0-0, com bons ataques, mas também boas defesas. Contudo, justamente no segundo tempo, o jogo começa a mudar. O Fluminense consegue marcar os 60 minutos com o gol de Henrique, uma cobrança de escanteio, subiu livre dentro da pequena área e marcou o primeiro gol do Fluminense, mostrando inicialmente uma vitória do tricolor. Contudo, logo nos 30 minutos do segundo tempo, a Águia de Floriano consegue igualar a partida com o gol do zagueiro Bruno Santos, que também vem de cabeça e consegue marcar o gol justamente no final da partida em geral. O jogo poderia aparentar que ia terminar 1-1. Tudo, no final, bastante acirrado. A zaga do Coriçaba acaba por falhar e Jefferson consegue cabecear sozinho dentro da pequena área e marca o segundo gol e último do Fluminense, o qual encerra-se assim a partida por 2-1 entre Fluminense e Coriçaba, e também encerra a segunda rodada em geral do Campeonato Piauiense 2024. E bom, com placares definidos e jogos já encerrados, podemos ter uma ideia de como acabou essa rodada, com a mudança inclusive do grupo, onde podemos ver, em primeiro lugar, no grupo A, onde o River consegue se manter em primeiro lugar com 6 pontos, com 2 vitórias seguidas. Em diante, o 4 de julho com 3 pontos, assim como o Altos. Contudo, 4 de julho e Altos se diferem pelo saldo de gols, onde o 4 de julho tem um saldo de gol 0, nulo, enquanto o Altos acumula o placar negativo de -2. E compara-se um pouco também com o ocorrido no grupo B, onde o Oeirense consegue manter-se em primeiro lugar, líder isolado, com 6 pontos e 2 vitórias seguidas, seguido por Fluminense e Parnaíba, ambos com 3 pontos. Contudo, o Fluminense aparece como segundo colocado, uma vez em que chegou a marcar 2 gols, enquanto Parnaíba somente marcou 1. Apesar de terem saldo de gol iguais, essa característica é o que os difere nessa posição, seguido por Coriçaba, que também se mantém como lanterna do grupo B. E o que esperar da terceira rodada do Piauiense? Bom, as partidas de ambos os grupos também serão no fim de semana, onde teremos Altos e Picos no sábado, dia 27, às 4 horas, com mando de campos do Altos, assim como 4 de julho e River, também no mesmo dia e na mesma hora, com mando de campo do 4 de julho. No domingo, teremos Fluminense e Oeirense, com mando de campo do Vaqueiro, também às 4 horas da tarde, mesmo período em que ocorre a partida entre Parnaíba e Coriçaba, Pedro Alelaf, com mando do Tubarão do Litoral. E bom, esse foi um pouco do que aconteceu na segunda rodada do Piauiense. Espero que tenham gostado um pouco do vídeo, que curta, se inscreva, se prepare para os próximos vídeos que virão. Estarei acompanhando um pouco mais do que acontecerá nos próximos capítulos do Campeonato Piauiense. E é isso, e até o próximo vídeo.